colaterais são associados a isso. Em relação a uma pergunta que tu fez do mito, tem um trabalho que ele é muito interessante. Tem dois trabalhos que corroboram com o que eu vou falar agora, né? Ninguém discute o esforço que um fisiculturista faz em relação a treinamento, É importante que isso seja dito também. Eu entendo alguns ficarem chateados da pessoa olhar e pensar assim, é só bomba. Porque tem todo o esforço dele, tem a dieta, a abdicação. Às vezes o cara, o pouco que ele ganha, ele gasta praticamente naquela modalidade. Mas, diferente do que alguns falam, o esteroide não é só uma cereja no bolo. Eu vou citar, no caso, 3 estudos aqui. Tem um estudo que ele mostrava o uso de testosterona em 2 grupos e em um não. Aí tinha quem treinava e quem não treinava nos 2 grupos também. Então eu tinha não treinava e não tomava nada, não cresceu nada. Eu já vi esse estudo. Não treinava e tomava esteroide, cresceu 3 quilos. 3 quilos. Isso, obviamente, no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo. Uhum. Eram grupos com a mesma quantidade de pessoas no mesmo intervalo de tempo. Uhum. E tentando eliminar o máximo de características diferentes entre os grupos, né? A maioria era sedentário também, e o que faz uma resposta X, né, mais pronunciada, mas vamos lá. Então o segundo grupo não treinava, mas tomava esteroide. E cresceu 3 quilos. O terceiro grupo, ele treinava, mas não tomava esteroide. Ele cresceu 2 quilos. Cresceu menos do que o grupo que estava no sofá. É lógico, a gente tem que pensar no tamanho do experimento. Muito, né? Surpreendente. Foram 6 semanas de experimento. Surpreendente é o 4º grupo. O que treinava e tomava esteroide, 7 quilos. 7 quilos de massa magra. De massa magra. Outro trabalho, ele via se havia variação, já partindo da premissa que mesmo no sofá a pessoa podia ganhar uma massazinha, né? Dependendo de ser iniciante. Que a pesquisa evidenciou isso. Que a pesquisa tinha evidenciado. Será que a dose faz efeito? Quanto maior foi a dose nesse segundo estudo, maior era a resposta em termos de ganho de massa muscular. Lógico que isso tem um platô. Aí a gente está falando de doses suprafisiológicas, acima daquilo que o corpo produz. Todas as doses desse estudo foram suprafisiológicas. Como eles não estavam olhando como desfecho a morte, o comitê de ética aprovou. Que aí o desfecho é a hipertrofia, então o comitê de ética aprovou. E interessante é também o terceiro estudo. Do mesmo jeito que a gente trabalha com o IMC, o índice de massa corporal, é possível a gente ver o índice de massa magra. Basta a gente ter um índice de massa corporal e saber o percentual de gordura da pessoa. Então eu vejo aquele número que sai, né, da divisão do peso pela altura ao quadrado. Você faz uma comparação. E vejo qual é o índice de massa magra. Fizeram um estudo sobre hipertrofia, índice de massa magra, o fato de usar ou não esteroides. Todos os atletas que eram esportistas de força, que estavam acima da baseline, acima da linha de normalidade, da média deles, usavam esteroides. E o mais impressionante desse estudo, existe um período onde os fisiculturistas não usavam tanto o esteroide, até porque ele não existia. Começo dos anos 20, década de 30, 40, até 50, a gente pode estimar que a maioria dos fisiculturistas eram naturais. Até porque eles não sabiam do efeito anabólico dos esteroides. Porque se soubessem... era fariam uso. Provavelmente. E tinha outro contexto, né? Como o Aron falou, a pessoa gostava da vida saudável, lifestyle. Foram comparar esse índice de massa magra entre esses fisiculturistas. Admitindo, como era muito difícil você saber o percentual de gordura de todo mundo, vamos dizer que todo mundo tem 5% de gordura. Vai ter uns que vão ter mais, vão dizer que uns que têm menos, né? Mas fisiologicamente o corpo fica bem complicado de menos do que isso, mas botaram 5% para todo mundo. Os primeiros fisiculturistas campeões tinham de índice de massa muscular 21
a 25. O mais pesado deles, e que seria um cara que chamaria atenção hoje, por ser sarado, não por você olhar e achar, não, esse cara é bombado, não sei. Não, sarado, você é um cara em forma. Ele tinha 28. Definição muscular. Definição, uma boa hipertrofia, uma massa bem distribuída. Ronnie Coleman teria 40 nesse índice. Pulamos de 28 para 40. Então, a gente sabe que o fisiculturista, ele se esforça muito, que ele treina, ele vive para aquilo. É o único esporte que você está praticamente sendo cobrado por ele 24 horas por dia, pensando na alimentação. Uma disciplina extrema. Extremo, no repouso. Hora para acordar, hora para dormir. Pesagem de todas as refeições. Pesar as refeições é extremo mesmo. Mas a gente sabe que sem o uso de hormônio, os campeonatos, eles talvez tivessem até os mesmos campeões dos que tem hoje, né? Mas eles não teriam essa massa muscular toda que eles têm hoje. Então não é só uma cereja, né? Eu até brinco, eu conheço alguns atletas naturais